O quarto princípio é o da continuidade da prestação do serviço público. Conceito: a execução de serviço público não pode vir a ser interrompida. Assim, a greve de servidores públicos não pode implicar em paralisação total da atividade. Caso contrário, será inconstitucional. Então, tem que pelo menos manter ali um certo percentual de pessoas trabalhando no serviço público. Não será descontinuidade do serviço público. Então, quais são as exceções aí a essa questão da descontinuidade? Interrompido por situação emergencial, está vivendo uma pandemia que vários serviços públicos foram interrompidos, inclusive as aulas presenciais aqui na Unifap. Então, mas aí tem uma situação emergencial. O governo ele decretou situação de calamidade pública aí nacional. Então, tem uma justificativa para esse serviço ser descontinuado. Interrupção resultante de imprevisibilidade é o próprio caso, né, da pandemia, relativamente imprevisível, ou poderia ser uma situação menor, assim, aconteceu uma grande enchente aí uma grande enxurrada, inundação na cidade, e aí ficou várias vias inacessíveis, e aí determinado serviço público não pôde ser feito. Por exemplo, uma aula ou atendimento hospitalar, porque os funcionários não puderam ir, tá bom? Ou uma agência dos Correios. Então, olha, situação emergencial deve ser motivada, pois resulta em ato administrativo. Se a situação emergencial decorrer de negligência do fornecedor, o serviço público não poderá ser interrompido. Esse é o caso seguinte: você tem um órgão público que ele sempre usa papel lá para os processos administrativos, por exemplo. E ele tem um fornecedor de papel, um contrato aí com uma grande empresa, ser uma Klabin ou uma Suzano, que sempre fornece esse papel, uma filial dessas empresas na região. E aí teve um problema com esse fornecedor. O poder público vai poder dizer para o cidadão o seguinte: olha, hoje nós não vamos funcionar porque nós não temos papel para fazer nossos processos aqui. Não, o poder público vai ter que arcar de alguma forma e ter que manter o serviço. O que é que tem que ser feito, no geral? Não ter só um fornecedor. É um princípio básico até da gestão, você diversificar o seu risco, porque se você depende de um único fornecedor, qualquer problema que ocorra nesse fornecedor vai lhe afetar. O serviço público também tem que buscar aí essa diversificação de fornecedores. Então, serviço público interrompido após aviso prévio, no caso de inadimplência do usuário, considerado o interesse da coletividade. Você está falando aqui de não será descontinuado. Então, se ele for interrompido, mas tiver dado um aviso prévio, ele também não será por uma descontinuidade. Também considerada a inadimplência do usuário. Cabe ao fornecedor provar que avisou e não ao usuário, por força do Código de Defesa do Consumidor. Então, imagina, você tem que ir lá no... Você recebeu uma fatura da companhia elétrica abusiva. Você achou que foi muito caro. E aí você vai reclamar lá na companhia elétrica. No caso da CEA aqui do Amapá, tá? Nosso exemplo. Você vai lá na CEA, no meio da pandemia, você encontra o aviso dizendo assim: olha, nós não estamos atendendo ao público por conta da pandemia. Aí você vai se sentir lesado. Olha, o serviço público foi interrompido. Tá bom? Você vai poder dizer que eles feriram esse princípio aqui. Só que é o seguinte, aí você vai entrar no processo contra a CEA, eles vão alegar: olha, nós estávamos avisando aqui na TV, em vários canais, que nós iríamos interromper o serviço por conta da pandemia. E aí, só que é o seguinte, não é você que tem que provar que eles feriram esse princípio. Eles têm que provar que eles não feriram ou que eles fizeram o aviso prévio. No caso, eles vão provar, né, que eles divulgaram em vários meios possíveis aí. Mas se eles não divulgassem nada, aí sim você foi e não teve nem como saber que não estava funcionando aquele órgão público.
No caso, não é um órgão público, né? Seria uma entidade, mas só para dar um exemplo, seria uma entidade que é uma empresa pública, no caso da CEA particularmente. Se não houver comunicação, o corte será ilegal e o usuário poderá invocar todos os direitos do consumidor, pois o serviço público é uma relação de consumo, já que não deixa de ser um serviço só porque é público. Então, o Código de Defesa do Consumidor vai entrar aqui, ó. Tá bom?